Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Ano novo, vamos falar de um Fiagro novo, né? Nunca falamos aqui no canal, primeira vez que a gente vai falar do DRCA 11, né? O Devan Fiagro, utilizar o relatório gerencial de novembro, tá? Que é o mais atualizado, embora esteja aqui agosto, isso foi um erro aqui formal da gestão, tá? Então, nessa tela, né, ele é bem recheado aqui de overview, já traz pra gente diversas informações, como vocês estão vendo aí. O Funk pagou 10 centavos por cota, né? Isso já indica que ele é negociado na base 10, o que dá um dividend yield anualizado mensal de 1,42, né? Levando em consideração o valor da cota de fechamento desse relatório, tá certo? Então, nos últimos 12 meses, é um fundo que pagou ali um dividend yield, né, de 17,56%, também levando em consideração, né, essa cota de fechamento. Lembrando, né, que os FIAGos também possuem isenção dos rendimentos, assim como os fundos imobiliários, tá certo? Então, fundo que conta ali com um pouco mais de 17 mil investidores e no momento que o setor ali do agronegócio, né, tem passado por um momento altamente turbulento, você tem ali 100% da carteira adimplente, né? Segundo eles, 57% da carteira está em CDI, 20% está em IPCA. A gente vai ver com mais detalhes, tá? Um fundo que iniciou, né, relativamente pouco tempo, janeiro de 22, né? 3 anos não é tanto tempo assim, praticamente começou ali junto com os FIAGos, tá certo? Gestora, né, a Devan Asset Investimento e administradora Banco da Coval, cobra uma taxa ali de 0,13% ao ano de ADM custódia e 0,87% de gestão e mais uma taxa de performance de 10% aqui do QCD ao CDI. Tem um patrimônio ainda relativamente pequeno, um pouco mais de 63 milhões de reais. Tá com desconto ali, né, bruto, né, em termos absolutos, de R$ 2,42, né? Isso na data de fechamento desse relatório. No momento, acho que até caiu mais. Mas, enfim, vamos utilizar aqui, por enquanto, o valor aqui do relatório, né? O que ele estaria sendo negociado ali a 74%, né, do seu PL. Então, um desconto ali, a contrário senso, de 26% para um fundo que está 100% adimplente, tá certo? Mais algumas informações gerais ali, né, que a gente já viu. O fundo está com um portfólio, né, tem uma duration de 1,9 anos, né, isso é relativamente saudável no momento em que a curva de juros está abrindo, né, e muita volatilidade no mercado de juros, tá certo? Como fato subsequente, né, teve um pré-pagamento aqui total do CRI TOEX, né? Então ele ainda ajudou a engordar mais o caixa ainda, que a gente vai ver que já é um caixa robusto, tá certo? Em termos de resultado, né, não teve aqui nenhuma grande novidade, um valor ainda, né, que é relativamente relevante de caixa, embora ele já tenha sido até maior no mês aqui de outubro, tá certo? Ele utilizou, né, a gente vê que em outubro ele tinha 0,014 de reserva, terminou zerado, então a gente vai ver que ele utilizou sim quase que a reserva ali integral que ele tinha, tá, para compor esse valor aqui de 10 centavos, né? Vamos ficar na expectativa aqui para os próximos, né, rendimentos, se ele vai conseguir manter. Ele já vinha pagando 10 centavos desde julho de 24, só com essa pequena observação, né, que em novembro ele realmente precisou utilizar ali suas reservas, tá certo? Fundo, como eu falei, né, em novembro deu um dividend yield mensal de 1,42. Nos últimos 12 meses, você está falando de um yield de 17,56%, né? Uma característica dos FIAGos que a gente está vendo que tem bastante risco, mas que paga também uma remuneração interessante, tá certo? E aqui a gente chega na carteira dele, tá? Não é uma carteira muito grande, até porque o PL também não é muito grande assim, mas você vê que ainda tem posições que estão concentradas, né? Então, você vê que o CRI, né, TOEX aqui, provavelmente vai engordar bastante, né, o caixa do fundo, né? Antes ele representava ali 15% do PL, a maior posição, seguida com outra aqui com 10,2, né, de logística, de CRA Ritter, a CDI mais 5,09, também outras posições com mais de 6, mais de 5, enfim. Aí depois ele vai diversificando um pouco mais, tá? Ele tem apenas uma posição aqui pré-fixada, que é o CRA FS
Florestal, que eu também tenho na minha pessoa física, foi relativamente recente essa emissão. Tem a Solubio, né, que, né, tem algumas notícias ali de algum estresse, mas que também até agora está levando. O Grupo Sim também foi uma emissão recente que eles fizeram. E a Bela Agrícola eu marquei aqui porque no dia 2 de janeiro, tá, desse ano, o administrador lá da BB Asset, né, ele provisionou o CRA que ele tinha da Bela Agrícola, né, ou seja, colocando a Bela Agrícola como um devedor duvidoso, tá? Mas isso foi o pessoal lá do BBGO. Mas enfim, isso mostra que as contas ali, né, o resultado da Bela Agrícola não são tão encorajadores assim, né? Então, fundo aí com 3,8 do PL na Bela Agrícola, tá certo? E para a gente dar sequência aqui, um pouco mais da visão gráfica aqui do relatório, né? Está relativamente bem diversificado entre os setores, subordinação também, né? 42 série única, sênior 24 e 15 subordinada, certamente a subordinada traz um pouco mais de risco, tá? Você vê que antes do fato subsequente, né? Ele já tinha ali 18,3% de caixa. Então, considerando que o CRI que ele tinha, né? Eu acho que ele não tinha mais nenhum CRI, o único CRI que ele tinha era da própria Toex, né? Então você está falando ali de mais 15%, né? Então ali vai passar os 30%, né? 33,3%, se minha conta estiver certa, só de caixa já no próximo relatório, né? Claro, ele pode ser alocado também nesse meio tempo, tá? Mas isso só dele ter 18% já revela que o mercado está passando por um momento, né, meio disfuncional ali, muitos eventos de crédito, né, algumas empresas entrando em recuperação judicial. Então a galera está com medo de alocar no momento que os spreads até subiram um pouco recentemente, mas ainda estão abaixo ali da média, né? Então é um momento delicado ali para os fundos de crédito, sobretudo do agronegócio, tá? Então, como a gente já viu lá em cima, só reforçando, 57,3% da carteira, né, a CDI mais 4,71% de média e 20% a IPCA. Então, em tese, né, ele poderia até se beneficiar dessa subida aí da Selic. Claro, né, também vai aumentar junto o risco, né? E ele também tem uma diversificação geográfica que eu considero bem interessante aqui, né? Presença forte no Mato Grosso, como não poderia deixar de ser, mas no Paraná também a maior posição com 23%, Minas com 8%, São Paulo com 6%, enfim, Rio Grande do Sul com 10%. Então, outros aí bem diversificado, né? Bem diversificado em termos de clima também. Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez que a gente fala aqui do DCRA11, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço.